Jefferson, é quase um costume, quando a gente vai discutir essas questões de contas públicas, constatar que há sempre uma se superestima as receitas em termos de projeções e se subestima as despesas, ainda por cima tirando várias delas da conta. É o que está acontecendo mais uma vez. Sim, é o que está acontecendo mais uma vez, mas, assim, eu acho que na parte da receita tem uma superestimativa. O cenário macroeconômico é um cenário mais otimista que o de mercado, não vou dizer qual é que está certo, mas, assim, a média do mercado tem uma previsão menos auspiciosa, o Banco Central também tem uma projeção menos auspiciosa, mas isso influencia ali nas estimativas de receita, no patamar de certas despesas, quando a gente imagina, por exemplo, a inflação menor, a correção do salário mínimo é menor, o gasto com previdência é menor, o gasto com BPC é menor, o gasto com o seguro-desemprego é menor. Mas o que me preocupa mais é esse último ponto da tua fala, William. Assim, a gente já vê certas despesas sendo tiradas das regras fiscais desde a concepção do arcabouço. O arcabouço foi concebido, foi promulgado em 31 de agosto de 2023 e em dezembro de 2023 a gente estava tirando a primeira despesa do limite de gastos introduzido pelo arcabouço, que foi o pé de meia. E aí, depois disso, vieram várias outras que essa retirada de despesas do limite de gastos, ela decorre em grande medida dessa estratégia que o TCU, de certa maneira, anuiu e que o governo agora deixou claro que é a estratégia dele. Ao longo dos últimos anos, o governo vem dizendo o seguinte: não, eu preciso contingenciar pelo limite inferior da banda e não pelo centro da meta, porque o orçamento é impositivo e eu considero a meta cumprida com limite inferior e eu não posso deixar de executar despesas porque o orçamento é positivo. Então ele dizia o seguinte: eu tenho uma restrição legal, eu preciso contingenciar pelo limite inferior da banda. E o TCU disse o seguinte: não, se vocês colocarem na LDO que vocês querem contingenciar pelo centro da meta, vocês podem contingenciar pelo centro da meta. Não tem nenhuma limitação constitucional, é só colocar lá. O governo tomou a primeira decisão. Não, eu vou colocar então na LDO que eu vou contingenciar pelo limite inferior da banda. Isso significa uma diferença de espaço sem contingenciamento de 34 bilhões de reais. O governo tem 34 bilhões de reais a mais se ele contingenciar pelo limite inferior e não pelo centro. Mas qual é a consequência disso? Quando vem uma despesa inesperada, como foi as cheias no Rio Grande do Sul, como foram as queimadas, como foi o ressarcimento dos aposentados lesados na questão das contribuições associativas, se o governo está contingenciando pelo limite inferior, ele não tem um buffer, ele não tem um amortecimento, ele não tem como absorver o choque entre o centro da meta e o limite inferior. Então, como ele já está buscando o limite inferior, quando chega uma despesa nova, o caminho é: vou recorrer ao Congresso e pedir para tirar da regra, vou recorrer ao Supremo e vou pedir para tirar da meta. E aí o governo tem uma pretensão que é a seguinte: não, a cada ano eu vou fazendo a meta melhorar um pouquinho, o centro da meta, ainda que ele esteja buscando o limite é sempre do mesmo tamanho, então, teoricamente, a melhora seria igual, embora o nível fosse diferente. Então, a meta desse ano é zero, a meta do ano que vem é um superávit de 0,25, a gente sairia de um centro da meta de zero para um superávit de 34 bilhões no ano que vem. Só que, desses 34 bilhões de pretensa melhora do resultado, a gente agora tirou, nessa ocasião, a gente tirou quase metade disso das regras fiscais. Então, a gente vai melhorar 34, mas a gente botou 17 para fora. 17 novos, eu não estou falando de recursos antigos, como precatório, que já estava fora, e combate à taxação dos Estados Unidos, que estava fora das regras. Só nos últimos dias foram 10 bilhões para o Correio, foram mais ou menos entre 1,5 e 2 bilhões de recursos novos do Fundo Social, que foram direcionados para a saúde e educação, que também foram tirados das regras fiscais, e mais 5 bilhões para a defesa. Então, a gente vai melhorar o resultado. A nossa proposta é melhorar o resultado primário em 34 bilhões de um ano para o outro. Só que eu pego 17, metade disso, e coloco para fora da regra. Jefferson. Assim, sim, desculpa, me Não, estendi não, um não, pouco. é porque a sua explicação é importante do ponto de vista técnico. Inclusive, a gente traz você com frequência quando a gente tem essas questões de números que nós jornalistas achamos que entendemos, mas especialistas são vocês. Só para não confundir a cabeça da audiência.
O que você está dizendo, em resumo, é o seguinte: estão dizendo que vão fazer um resultado melhor, na verdade, maquiado pela retirada de despesas, que, por sua vez, vão ser colocadas de novo. Então, de resultado melhor aí é só a declaração, mas não na prática, correto? Na verdade, o que acontece é o seguinte, não, a gente promete que vai entregar um resultado 34 bi melhor, mas na conta da nossa promessa não entram 17 bilhões, não entra metade disso, não entra na conta da nossa promessa. É como se eu dissesse o seguinte, não, eu vou, nos próximos 3 meses, eu vou perder 20 quilos, é, mas tudo o que eu engordar daqui até o Réveillon não conta nessa proposta. Aí a De- meta ela fica bem menos ousada.